jeito justamente para a nossa live de hoje, pessoal. Ele é um protótipo. Temos o chassi da máquina, os componentes e usamos nela para dar os nossos cursos. Pessoal, aqui nessa máquina tem alguns tipos de motores. Nós conseguimos observar aí, né? Por exemplo, o motor de tração. Esse motor é o motor Joule, né? Que nós conhecemos, né? Esse motor, nós podemos dizer que ele é um motor assíncrono. Essa palavra assíncrono, pessoal, tem a ver que o rotor, ele não está no mesmo giro que o estator da máquina. Depois nós vamos entender o que isso significa, pessoal. Nesse motor trifásico assíncrono, nós sabemos que ele trabalha com campo magnético e ao mesmo tempo com campo magnético, pessoal, nós temos um sensor de giro. E esse sensor de giro, ele trabalha com uma frequência. Então, ao passo que eu vou lá pisar lá no acelerador, eu tenho o potenciômetro, que ele vai mandar uma frequência para o sensor de giro para aumentar a corrente do meu motor. Está mandando frequência, está aumentando corrente. Nós vamos entender, pessoal, a maneira técnica que esse motor funciona. Tanto o motor de tração, pessoal, como o motor de direção e o motor hidráulico. São motores assíncronos, tá certo? Já nós sabemos que outros tipos de equipamento ou máquinas mais antigas aí, se a gente pegar no mercado, elas trabalham com motor corrente contínua. Motor corrente contínua, pessoal. Nós temos alguns exemplos aqui, eu separei algumas peças para a gente ver. Pessoal, não somente empilhadeiras. Empilhadeira a combustão, caminhão, ônibus, um carro aí, no seu próprio carro, pessoal, nós temos alguns tipos de motores. Não motor combustão, mas motores elétricos. Você já teve a oportunidade, pessoal, de abrir um motor de partida do seu carro? Lá quando dá um problema lá, você dá partida no carro, acaba caindo no painel as luzes e assim por diante. Nós vamos lá, vamos diagnosticar o defeito e você descobre que é um motor de partida. Como funciona esse motor de partida, pessoal? Nós sabemos que é um motor corrente contínua. No motor corrente contínua, quais são as peças que nós temos? Pessoal, eu tenho um aqui aberto. Esse aqui é um motorzinho de uma transpaleteira, tá certo? E uma transpaleteira é o mesmo sentido, gente. É o mesmo esquema no motorzinho lá de partida que nós temos no carro. Olha o motorzinho de partida do carro. Eu tenho aqui o focinho, tenho o Benix e eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho o induzido, ó. Esse induzido é conhecido motor. Nós temos o coletor do induzido. Esse coletorzinho do induzido, qual que é a função dele, pessoal? Nós sabemos que aqui em cima dele existe um porta-escova. Esse porta-escova, ele manda uma corrente elétrica aqui para o rotor, para o induzido, que faz com que nós criamos aqui no estator um campo magnético para fazer norte e sul no motor. É assim que o motor dá o giro. Nós vamos ver alguns slides depois que vai mostrar isso mais claramente, pessoal. Então o que vai fazer o seu motorzinho dar o giro ali é aquela corrente elétrica que está entrando lá no seu motor. No caso aqui, tanto o motor de partida como o motorzinho aqui, ó, hidráulico, pessoal, está entrando tanto positivo como negativo, corrente contínua. A corrente contínua é isso, ela é paralela, é só positivo e negativo. Nós sabemos que a corrente em elétrica é o fluxo dos elétrons. O que é elétrons, pessoal? Eletricidade, por assim dizer. Quando nós aprendemos lá na escola, lá em Física 1, lá, nós aprendemos lá que o átomo é a menor partícula, é um átomo, a menor partícula de uma matéria. Toda matéria, pessoal, existe uma corrente elétrica. Em todo o material, no nosso corpo, quando você toma um choque lá no chuveiro, na verdade você toma um choque porque você é um condutor, você também tem eletricidade. Ou você acha que o coração que nós temos, ele bate do nada? Tem que ter alguma coisa que impulsiona, pessoal, para o coração bater e bombear o sangue no nosso corpo. Então nós temos eletricidade. Tem matéria. Então lá naquela camada covalente que nós aprendemos, o núcleo lá, o átomo, positivo e nêutrons, aquelas camadas que orbitam ali o núcleo, nós sabemos que tem partículas negativas, que são os elétrons. A partir do momento que existe um giro, digamos lá que o nosso induzido lá, ele está girando, pessoal, no estator, está criando uma corrente elétrica. Eletricidade está sendo transformada, pessoal, em energia mecânica.
É o que acontece. O que acontece? Aquela parte negativa lá do átomo, ele sofre um salto quântico. Ele recebe uma carga e pula de camada. Até que essa camada, ou essa velocidade, pessoal, acaba se transformando em eletricidade. E é o que nós usamos na nossa casa, numa máquina. Nós vamos lá na tomada de casa, lá na hora que você põe seu carregador de celular, põe sua televisão, na verdade você não está usando a tensão, estamos usando corrente, que é o fluxo dos elétrons, os elétrons que alimentam os componentes. Então, no caso do motor, pessoal, é a mesma coisa. Estamos mandando corrente elétrica, criamos um campo magnético. Criamos o campo magnético, até inclusive, pessoal, é até interessante, que todo mundo já teve curiosidade de brincar com ímã, né? Lá, aquele ímã que nós temos de geladeira lá. Então, pessoal, o próprio ímã, ele já tem um campo magnético. Quando eu mando uma corrente elétrica aqui para o rotor, para o induzido, eu acabo aumentando essa corrente elétrica e esse porta-escova, pessoal, cria um campo chamado norte-sul, que faz o motor girar. Pode filmar para mim. Faz o motor girar no sentido horário. Alguns motores, às vezes de empilhadeira para dar ré, nós mudamos a polaridade, nós sabemos disso. Mas qualquer experimento que nós fizermos em elétrica, a partir do momento que você aumenta uma carga, você aumenta um magnetismo do campo magnético, nós vamos fazer sempre a carga girar do norte ao sul. E é justamente isso que vai acontecer, pessoal, aqui no nosso motor. Por exemplo, eu tenho um porta-escova, pessoal. Eu tenho um porta-escova. São 4 carvãozinhos. Do que é feito esse carvão aí, pessoal? Já no caso do nosso motor, gente, ó. Esse material aqui, no porta-escova, esse carvão, ele é feito de grafite e carbono. Então, a partir do momento, pessoal, eu tenho 2 terminais, eu tenho 2 polos. A partir do momento que eu vou mandar uma carga positiva e uma carga negativa para o meu porta-escova, eu vou fazer com que esse porta-escova, mande uma corrente elétrica para o meu induzido. O que vai fazer, pessoal? Aqui dentro, ó, eu tenho algumas bobinas que criam um campo magnético e que vai ajudar o meu rotor, o meu induzido, a criar RPM. Fazer aquele esquema lá que eu falei, norte e sul, norte e sul. Tá certo? Para ficar mais o conteúdo mais técnico, antes da gente ir para a prática, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que é justamente as peças que nós temos lá na bancada. Ó. Nós temos a bobina montada aqui no estator magnético. O estator magnético, pessoal, pode ser as bobinas e ao mesmo tempo nós podemos usar umas placas de silício. Nós temos o induzido, o porta-escova e o eixo, no qual o comutador recebe, ó, o coletor, ele recebe uma corrente elétrica que faz o induzido girar. Olha só que interessante esse slide, pessoal. Aqui ficou mais fácil, pessoal, de nós entendermos. Então, a partir do momento que o porta-escova, aquelas escovinhas, está passando corrente elétrica, tá vendo? Tá até em vermelho, pessoal, tem o fluxo, ó. Sempre, pessoal, o fluxo aqui, ó. O fluxo está correndo dentro do estator. Tá vendo? O estator está aqui, ó, ao meu induzido, ó. Corrente elétrica no induzido, correndo. Olha o campo que cria, pessoal, ó. Corrente elétrica fornecida de um comutador, do coletor do induzido. A partir do momento que ele recebe a corrente, pessoal, na verdade a corrente elétrica ultrapassa ele. O que faz? A corrente elétrica vem, ultrapassa ele e volta. O fluxo dos elétrons. Faz criar um campo, pessoal, ó. Nós temos as escovinhas aqui, ó. Tá vendo, estator? Aqui embaixo, aquelas plaquinhas que eu mostrei lá. Alguns motores, pessoal, costuma ser 4 placas daquela. Mas nós vamos ver que corrente alternada costuma ser algumas bobinas, né? Alguns laços de bobinas. Então, estão vendo? Na hora que passa, eu crio uma corrente ou um campo magnético que eu faço esse induzido, ele dá o giro, ele criar uma RPM. Vamos ver o próximo slide. Olha só, pessoal. Aqui está bem prático, ó. Eu tenho até algumas cores. Eu separei essa imagem aqui para a gente conseguir entender o esquema técnico. Tá bom? Então, ó, estou recebendo a minha corrente e em elétrica significa corrente. Isso nós sabemos. TU, tensão, watts, potência e assim por diante. Então, eu estou falando de corrente elétrica, fluxo de elétrons.
Então eu estou recebendo minha corrente elétrica, pessoal. Ao passo que eu recebo minha corrente elétrica, ó, olha o que acontece, ó. Tem as partes aqui, ó, força magnética, ó. Tá vendo? Consegue enxergar verde aqui, ó? Minha força magnética, a corrente passa. Olha o que ela faz, pessoal. Ela faz com que o meu induzido ele atue perpendicularmente com a bobina, ou seja, ele vai criar uma rotação. Sempre, pessoal, lembrando, rotação é do norte para o sul. É o que está acontecendo aqui, ó. Ele está correndo, ó. Norte, ó, ele está no norte, está correndo para o sul. Está criando uma corrente e ao mesmo tempo um giro. Aqui, pessoal, é apenas para simular o que, gente? É apenas para simular o campo magnético que é criado. Consegue enxergar aí, ó? Estou criando campo magnético, mandando corrente elétrica, cria um magnetismo e esse magnetismo, gente, acabe criando a rotação. Então esse processo do motor de corrente contínua, pessoal, é um processo simples. Qual que é a ideia? O meu porta-escova ele vai mandar uma corrente elétrica, gente, para o meu induzido, o meu rotor, para criar um campo magnético lá no estator para eu conseguir criar RPM. É assim lá no motor de partida do carro da gente, quando estamos na empilhadeira lá, somente transpaleteira elétrica, na hora que você vai elevar, na verdade todo motorzinho lá costuma ser corrente contínua, gente, um positivo e negativo. Você vai criar um campo magnético para ele criar RPM e na bomba lá, olha, tem um motorzinho aqui na bancada, gente. Eu acabei desmontando ele, mas esse motor aqui, pessoal, ele vai numa transpaleteira, tá? Esse aqui é um reservatório. O reservatório costuma ter um comando hidráulico, uma bobininha que vai aqui em cima. E em cima dele, gente, eu tenho uma bombinha. Olha que interessante. Como que é um motorzinho de uma transpaleteira. Interessante que todo motor, gente, aí sabe que vai ter o reservatório, vai ter o filtro. Na hora que a bomba, ela dá a sucção, nós sabemos que tem que ter o filtro para eliminar as impurezas do óleo. Nessas maquininhas nós costumamos usar óleo hidráulico aí, alguns catálogos pedem óleo 32, óleo 46, óleo 68 e assim por diante. Vai de acordo com o fabricante, tá? Então eu tenho um óleo hidráulico aqui dentro do reservatório, eu tenho a minha bomba, essa bomba acoplada ali um comando hidráulico, e em cima dela, gente, um motorzinho. Esse motorzinho é constituído do que? Novamente, gente, um estator, um porta-escova e um induzido. Apenas isso, pessoal, eu consigo criar o que? Eu consigo criar um sistema de sucção para alimentar todos os cilindros da minha empilhadeira. Então, corrente contínua, pessoal, é uma coisa simples. No caso, ele foi ajustado para uma parte, não só para uma parte mecânica, mas para uma parte hidráulica, né? Ele foi ajustado.